Professora, depois a senhora só me passa seu e-mail. Tá bom. No WhatsApp mesmo. Tá bom, te passo daqui a pouquinho. Ó, quem quiser chamar, lembra de chamar pelo microfone, tá? Para tirar dúvida, porque eu não consigo acompanhar o chat legal aqui dando aula. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Elisa, sou professora, sou pediatra, com especialização em nutrologia pediátrica. Sou professora do CESUPA e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aleitamento materno. Vamos começar com alguns conceitos gerais aí, para vocês começarem a entrar no tema. Primeiro, eu queria começar a aula falando para vocês sobre uma campanha. A gente não está no mês de agosto, mas é uma campanha que é legal que já fique na cabeça de vocês, porque é uma campanha super difundida já no país como um todo. A gente tem muito evento na época do mês de agosto, em alusão ao Agosto Dourado, né? Que foi um mês definido pela Sociedade Brasileira de Pediatria para incentivo, campanhas de incentivo ao aleitamento materno. Vocês já devem ter escutado falar que no período do Agosto Dourado, a sociedade escolhe um dia para fazer um evento que eles chamam de mamasse, e aí reúne várias mães que estão amamentando, uns bebês. Aqui em Belém costuma ser sempre ali na Estação das Docas. Ano passado não teve, porque a gente já estava na pandemia, mas todos os anos tinha, e é um evento bem legal, né? E aí é legal que vocês já conheçam essa campanha da sociedade, que serve aí como incentivo ao aleitamento materno. E por que a escolha da cor dourada, né? Por que ficou esse nome Agosto Dourado? Esse nome, essa cor, ela foi escolhida exatamente por a gente saber que o leite ele é um alimento considerado de ouro, né, na alimentação das crianças. Então, o leite materno ele tem todos os nutrientes necessários para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças de menores de 2 anos. E por conta disso, por ser um alimento de graça, né, um alimento barato, um alimento fácil, sem risco de infecção, enfim, e com todos os nutrientes necessários, ele foi considerado como sendo um alimento de ouro aí para as crianças pequenas. E por isso, essa escolha da cor dourada para definir aí o mês de campanha da sociedade. Então, apesar de não estarmos em agosto, mas vocês já vão se familiarizando aí com essa campanha que é bem legal. Bom, alguns conceitos gerais, algumas coisas para a gente entender sobre o aleitamento materno. Por que que a gente voltou de uns anos para cá a se bater tanto no aleitamento materno? Na geração, se a gente for pegar a geração dos pais de vocês aí, por exemplo, dos meus pais, enfim, era uma geração que todo mundo era amamentado, não tinha ainda não existiam outras opções, muitas opções de leite, fora o leite materno para criança pequena. Então, a criança pequena mamava peito e aqueles que não mamavam peito já tomavam direto leite de vaca integral, né? Mas era uma geração que, no geral, era muito amamentada. As nossas avós, elas não trabalhavam tanto fora ainda, então ficavam em casa com as crianças, a função delas era basicamente o maternar, né? Então, eram mulheres que conseguiam amamentar por um período prolongado. E aí começou a revolução feminina, aí, os movimentos feministas, né? Que trouxeram a mulher para o mercado de trabalho. E aí, dessa geração para frente, já passou por um período que passou a se amamentar muito menos. Essas mulheres entravam no mercado de trabalho logo, né, com as crianças pequenas, não conseguiam amamentar por tanto tempo. A indústria começou a divulgar muito fortemente as fórmulas infantis, né, começaram a surgir as fórmulas aí. E aí, por conta disso, começou a se achar que não era tão importante amamentar, que era mais importante que a mulher estivesse no mercado de trabalho, e que as fórmulas poderiam suprir o leite materno sem nenhum prejuízo. E aí teve um período aí de uma geração que foi pouquíssimo amamentada, né? Principalmente as classes sociais mais altas não amamentavam, essas mulheres não amamentavam. E aí as consequências começaram a chegar, de obesidade, de deficiência de crescimento, tanto obesidade quanto desnutrição, os dois extremos podem estar relacionados com desmame precoce. Doenças alérgicas, né, alergia à proteína do leite de vaca e outras doenças respiratórias de alergia também, como asma, rinite, enfim.
A consequência começou a chegar, e aí começaram a pensar que talvez não fosse tão inofensivo assim que essas crianças não mamassem. E aí começaram a ter novamente campanhas, né, para incentivar o aleitamento materno. E hoje em dia a gente conseguiu voltar aí para um número bem legal de mulheres que amamentam, mesmo que as mulheres sigam ainda fortemente no mercado de trabalho, cada vez mais ganhando espaço, mas a gente consegue hoje em dia, mesmo nas classes sociais mais altas, ter um índice de amamentação muito, muito legal. E por que que a gente bate tanto nisso, né? Por que que hoje em dia a amamentação é tão falada, é tão postada, é tão dialogada em blog? Por que que a gente quer tanto que amamente essas crianças? Primeiro que a gente sabe que o leite materno ele não vai funcionar só como um alimento, né? Então, ele tem uma função muito maior que a nutrição em si, que é o que a gente vai falar hoje aqui na aula. O aleitamento, ele promove uma interação muito grande entre mãe e filho. É um momento que é dos dois, né? E você consegue criar um vínculo, não que essa seja a única forma de criar vínculo, mas com a amamentação você consegue criar um vínculo muito legal que não existe outro vínculo igual ao vínculo de mãe e filho, né? E na amamentação é um momento que você consegue fortalecer muito esse vínculo, e isso vai repercutir tanto no estado nutricional, mas também no estado cognitivo e emocional dessa criança. Tem já vários estudos que mostram que quanto maior o tempo de amamentação, maior o QI dessa criança no futuro, por exemplo. Então, essa relação ali, essa troca de calor, esse olho no olho da mãe com o bebê ali durante a amamentação, além de promover um melhor estado nutricional, por conta do leite materno, também acredita-se que você vai desenvolver a inteligência, você vai criar crianças mais seguras, enfim. E falando, né, um pouco além dessa questão aí de dinâmica mãe e filho e tudo, a gente sabe que isso influencia diretamente em política de saúde pública. Então, o aleitamento materno também é bom no sentido de verba de saúde pública, né? Ele poupa muito dinheiro para a saúde pública. Então, além da parte romântica da coisa, quando a gente pensa na parte realista do negócio, na parte econômica, ele traz muito benefício para a economia também. Por quê? A gente melhora a saúde física dessas crianças, então crianças que amamentam tendem a ser internadas com menos frequência, por exemplo, não tem tanta diarreia, não tem tanta pneumonia, vão menos para o hospital, gastam menos dinheiro da saúde pública, né? E além disso, como a gente espera que lá na frente tenha um cognitivo melhor, um intelecto melhor, são crianças que vão entrar no mercado de trabalho e tendem a ter uma renda maior também, por exemplo, porque tem um desenvolvimento cognitivo melhor. Então, além da parte romântica, digamos assim, do aleitamento materno, a gente tem a parte prática, né, influenciando diretamente na saúde pública, ali nas políticas públicas de saúde, porque a gente tem a gente consegue poupar muito dinheiro de saúde pública promovendo o aleitamento materno. E aí eu queria começar a aula com vocês mostrando essa imagem, dizendo que o aleitamento, ele é uma questão de família, né? Não é uma coisa que cabe só à mãe. É óbvio que o peito é da mãe, né? Então, quem vai ficar ali o tempo todo com a criança no peito nos primeiros meses, os primeiros 3 a 4 meses, principalmente, que demanda muito da mãe, é dedicação exclusiva mesmo, é a mãe, mas o pai, a avó, quem estiver ajudando essa mãe, tem tanta participação quanto. Por exemplo, a mãe pode amamentar e o pai pode botar para rotar depois, a mãe não precisa ficar ali toda aquela rotina depois da amamentação. O pai pode ajudar a pegar na cama de madrugada, levar a criança para mamar, para a mãe não ter que levantar. Então, a gente tem que tirar um pouquinho também o peso da amamentação todo das costas da mãe, porque é uma coisa extremamente desgastante, cansativa, não é esse mar de rosas que aparece na televisão. E entender que é uma questão da família toda. A mulher tem que ter uma rede de apoio muito legal em volta dela, para que ela consiga amamentar, né? Já que não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que falar sempre, obviamente, a principal peça dessa história aí é a mãe, mas a gente tem que pensar que sem uma boa rede de apoio, essa mulher não vai conseguir amamentar, não vai ter êxito na amamentação, pelo menos não por muito tempo, né? O que a gente tem de definições aí sobre aleitamento materno? Isso aqui parece bobeira, mas é um negócio que costuma cair muito em prova, viu, meninos? Então é legal vocês terem
esses conceitos aqui na cabeça. Aleitamento materno exclusivo não tem muita dificuldade, né? Exclusivamente leite materno, sem nenhum outro tipo de alimento líquido ou sólido, exceto medicações. Então, se essa criança teve um quadro diarreico, precisou de sal de reidratação oral, por exemplo, isso não descaracteriza um aleitamento materno exclusivo. Os suplementos vitamínicos que ele toma desde o início, os remédios que possa vir a tomar, não descaracterizam, tá? Então, aleitamento materno exclusivo é única e exclusivamente a oferta de leite materno, sem água, sem chá, sem nada, exceto medicações como um todo, tá? Depois, a gente tem o aleitamento materno predominante. O que é o aleitamento materno predominante? Se a criança consome, é alimentada basicamente de leite materno, mas eventualmente dão uma aguinha, dão um chazinho, dão um suquinho de fruta, que a gente sabe que ainda é, infelizmente, muito frequente. Principalmente aqui nas classes sociais mais baixas, né? Interior, principalmente o nosso interior aqui, que é, né, tem muita questão cultural, tem muitas histórias de família e tal, é quase que impossível você ver uma criança que chegou nos 6 meses em aleitamento materno exclusivo sem nunca ter tomado um chazinho de camomila, um chazinho de não sei o quê. Então, nesses casos, a gente considera como aleitamento materno predominante. Depois, a gente tem o aleitamento materno complementado, que é quando essa criança mama leite materno e introduz alimentação complementar, tá? Então, com alimento sólido ou semissólido, né, que é o ideal da gente começar a introdução alimentar, mas esse alimento, ele tem a função de complementar o aleitamento e não de substituir. Então, ela vai continuar mamando, né? Isso aí é uma outra aula que a gente pode marcar depois de introdução alimentar. A alimentação é complementar ao leite, e não o contrário, muito menos substituta, tá? E por último, o último conceito é o aleitamento misto ou parcial, que é quando essa criança toma leite materno e complementa com outro tipo de leite. Fórmula infantil, leite de vaca, o que quer que seja, dependendo da idade. Beleza? Então, a gente tem esses 4 conceitos aqui. Os que a gente fala mais vai ser aqui, principalmente o aleitamento materno exclusivo, mas lembrando que ele deve ser mantido até os 6 meses, depois vão entrando os outros gradativamente aí, conforme o avançar da idade da criança, tá? E quais são as recomendações? O que tem recomendado em livro falando sobre aleitamento materno? Primeira coisa, o que é o mais da hora agora aqui no momento, né? O que é o mais badalado. Iniciar o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida. Então, o bebê pode e deve mamar ainda na sala de parto. Quem é meu aluno no CESUPA já viu essa aula lá na MD5? Quando a gente vai falar de sala de parto, a gente diz que tira o bebê da barriga da mãe e já vai direto para o peito mamar se a criança nascer bem. Ah, professora, mas não tem que levar lá para a fonte de calor, não sei o quê? Não, hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso. Então, o nenenzinho nasceu bem, sai do colo da mãe, você vai seccionar o cordão umbilical ali na barriga da mãe, sem problema nenhum, mamando. Quanto antes a gente cria esse vínculo aí, né, esse primeiro contato da criança com a mãe, mais chance a gente tem de desenvolver depois uma amamentação, um processo de amamentação com bons resultados. Então, de preferência, ainda na sala de parto, tentar que essa criança mame pela primeira vez. Depois, principal recomendação aí acerca do aleitamento materno, né, que ele seja mantido de forma exclusiva até os 6 meses. Então, lembra que exclusivo é sem água, sem chá, sem nada. A única coisa que pode são as vitaminas e os remédios que essa criança possa vir a precisar. Então, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade é o ideal, é o correto, é o que a gente tenta fazer na prática. Depois, aleitamento materno complementado até 2 anos ou mais. Por que eu grifei esses 2 anos? Existe uma questão cultural de que criança com mais de 2 anos não tem que mamar, né? Que chegou com 2 anos tem que desmamar. Isso não é obrigatório, tá? Tem mãe que amamenta até 4, 5 anos, já vi até macho, criança mamando. Desde que esteja sendo uma coisa saudável e prazerosa para os dois, não tem problema nenhum você manter o aleitamento em crianças maiores de 2 anos. A gente sabe, obviamente, que tem extremos, né, que começam já a atrapalhar a questão de autonomia dessa criança, porque é uma criança extremamente dependente da mãe, a gente tem que agir e tal.
Mas, no geral, se for uma coisa saudável, que não atrapalha essa criança de comer a comidinha, e que não cria uma relação de dependência muito fora do normal entre a criança e a mãe, você pode manter a amamentação acima dos 2 anos de idade sem problema nenhum. Então, o mínimo seria até os 2 anos, mas podendo manter até mais. Lembrando que sempre tem que ser uma relação prazerosa para os dois. Se tem alguém sofrendo, tem alguma coisa de errado. Então, se a mãe chega com você, às vezes, com 1 ano e meio, e diz, doutora, não aguento mais amamentar, eu não quero mais, eu não dou mais conta. Você não vai criticar essa mãe por isso. Mas se for uma coisa legal para os dois, pode ir para frente sem problema nenhum. Peito é sempre livre demanda, né? Principalmente nos primeiros 6 meses de vida, enquanto essa criança não come. Tem uma discussão aí maior depois para trás, mas que não cabe para vocês aqui, que é a questão da mamada noturna, né? Quando a gente precisa tirar esse peito da madrugada. Mas, a princípio, quando a gente fala em aleitamento materno, é sempre livre demanda. Mesmo quando a criança já comeu bem o almoço, por exemplo, e quer ir pro tetezinho lá para dormir, não tem problema nenhum, tá liberado, tá? E na impossibilidade do aleitamento materno, utilizar principalmente, ou preferencialmente, as fórmulas infantis ou leite de vaca integral, a depender da idade da criança. Vejam que eu não falei aqui de leite de inhame, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de castanha, nenhuma dessas loucuras, tá, gente? Isso não é recomendado para criança. Então, ou toma fórmula infantil nos menores de 1 ano, ou pode tomar o leite de vaca integral depois de 1 aninho de idade. Na impossibilidade ou na impossibilidade de mantê-lo exclusivo, né? Então, pode ser que essa criança não possa mamar, por qualquer motivo que seja, ou ela até mama, mas precisa de um leitinho 1, 2 vezes ao dia para complementar. Não vou ficar batendo nisso daqui com vocês, porque isso vocês já sabem, mas só para a gente lembrar aqui da anatomia da mama, porque quando a gente vai falar mais na frente aqui de pega, né, de técnica correta de amamentação, de pega, a gente tem que lembrar que os ductos lactíferos, eles vêm desde aqui de trás, e é por aqui que vem passando o leite. Se a criança põe a boca só aqui na pontinha do mamilo, ela não consegue estimular os ductos lactíferos, e aí o que tem aqui para trás de leite estocado, que fica aqui no final, não vai conseguir chegar no mamilo, tá? Então, a criança tem que abocanhar ali toda a areola na hora da mamada, né, para fazer a pega, para conseguir estimular os ductos lactíferos, tá? Mas isso daqui é a anatomia da mama. Lembrando que os diferentes tipos de mamilo não contraindicam a amamentação. Então, mamilo plano, mamilo invertido não contraindica. A gente sabe que na prática, né, se a gente tem um mamilo que é para estar protruso aqui e aí tá retraído, é óbvio que vai ser mais difícil para essa criança pegar o peito. Mas não contraindica. Tem formas da gente fazer para melhorar, né, a anatomia aí e ajudar essa criança a mamar, tá? Falando um pouquinho, bem rapidinho, da fisiologia da amamentação. Perdão, gente, passou um carro fazendo barulho aqui do lado. Falando um pouquinho da fisiologia da amamentação. A gente tem que pensar que, quando a gente está falando de amamentação, a gente tem 2 processos, da produção do leite e o da descida do leite. Quando a gente fala de produção, a gente tem que lembrar sempre do hormônio da prolactina. Então, produção, prolactina. Deixem sempre isso na cabeça, porque também é outra questão recorrente de prova, quais são os 2 hormônios que estão influenciando. E aí, sempre a nossa estrela aqui, que vai desencadear todo o processo, vai ser a sucção. Então, vai ser a mamada. Na hora que a criança chega em contato aqui com a areola e começa a sugar, esse processo de sucção, ele vai começar a liberar hormônios que vão agir lá na hipófise anterior para começar a liberar a prolactina. A prolactina vai agir aqui nas células secretoras, que estão mais ou menos aqui por trás. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor aqui. Vai agir ali nas células, tá? Vai agir ali nas células secretoras e vai produzir o leite. Esse leite produzido vai entrar aqui no mecanismo de descida
de novo coordenado pela sucção. Então, tudo que a gente precisa para estimular leite é que a criança mame, né, que a criança sugue o peito. A sucção, de novo, vai estimular também a hipófise posterior, então ela age tanto na hipófise anterior, liberando a prolactina para produzir, e na hipófise posterior, liberando a ocitocina para agir na contração das células e liberar o leite nos ductos. Então, de novo, tudo começou com a sucção. Primeiro, estimula a hipófise anterior para liberar a prolactina e estimula a hipófise posterior para liberar a ocitocina. A prolactina age nas células secretoras produzindo leite e a ocitocina vai agir na contração das células musculares, né? Para que estimulem o leite a passar pelos ductos lactíferos e descer, né? O mecanismo que a gente chama de descida do leite. Vocês vão ouvir muitas mãezinhas falando isso nos ambulatórios da vida aí. Ah, porque meu leite demorou para descer, ah, porque meu leite não desceu. Porque... Então, o leite está lá, mas por algum motivo aqui a ocitocina não conseguiu agir legal e o leite não desceu. A gente sabe que a ocitocina, ela tem uma influência muito grande pelo estresse, né? Então, condições que levam a um estresse excessivo, eles dificultam que a ocitocina haja para fazer a descida do leite. Então, não é mito que quando a mãe está estressada, o leite não desce, isso é verdade. Então, a gente tem que tranquilizar essa mãe, explicar tudo, né? Para que ela relaxe, libere hormônios bons, libere hormônios de relaxamento, e a ocitocina possa agir na descida do leite. Então, além disso daqui, o que a gente tem que pensar? Peito, ele é fábrica, ele não é estoque. Então, quanto mais essa criança suga, mais leite vai ser produzido. Mais a criança suga, mais leite vai ser produzido. Por que uma mulher que está ali por volta um bebê que tem um bebê de 2 meses, o peito vaza, e uma que tem um bebê de 1 ano e meio, o peito já não enche mais tanto? Porque o bebê de 2 meses mama das 24 horas do dia, ele mama 20. Então, o peito vai estar em extrema produção. Uma criança de 1 ano e meio tende a mamar 1, 2 vezes ao dia na hora de dormir. Já não produz tanto. Então, sem medo de doar leite, sem medo do leite acabar, não tem porquê. Quanto mais a gente suga, mais a gente estimula, mais leite vai ser produzido. Certo? Professora, eu ia até perguntar isso para a senhora, porque hoje eu ouvi assim, eu encontrei com a mãe de recém-nascido, e ela falou assim, porque eu produzo pouco leite, aí ele mama pouco. Talvez, eu acho que eu vou colocar um NAN para ele, não sei o quê, porque ele produz pouco, tipo, eu produzo pouco. Aí meu peito é seco, não sei o quê. Isso é uma bola de neve, Isabela, porque o que acontece? Muitas das vezes, quando o bebezinho é pequeno, ele ainda não consegue mamar tanto, né? Ainda é muito pequenininho, ainda está nos primeiros dias de vida, ainda está aprendendo a mamar, não consegue mamar tanto. E aí, realmente, o peito não produz tanto. E o peito também produz uma quantidade adequada ao peso daquela criança. Uma mãe que amamenta um bebê de 10 quilos produz X ml. Uma mãe que amamenta um bebê de 3 quilos produz X dividido por 2. Então, não adianta você achar que uma mãe que está com um bebezinho de 7, 8, 10 dias vai produzir aquela quantidade absurda de leite de uma mulher que está lá com uma criança de 3 meses e já pesa 7 quilos. Não vai produzir a mesma coisa. Aí, o que acontece aqui? Essa mãe já não está produzindo tanto, porque é o fisiológico mesmo que ela não produza tanto. Começa o capetinha aqui na orelha, né? O capetinha pode ser a mãe, pode ser a sogra, pode ser qualquer uma das avós aqui, que normalmente é quem lidera o movimento de introdução da fórmula. Essa criança está com fome, essa criança chora o dia inteiro, essa criança está com fome. A mãe começa a ficar estressada. O estresse vai agir aqui na ocitocina, vai bloquear a produção de ocitocina. O peito da mãe até tem leite, mas não consegue descer. A criança chora, não consegue pegar o peito, não suga direito. Aí é que o leite não desce. O leite não desce, a criança se irrita, chora mais ainda. O que vai acontecer nesse caos? O NAN vai entrar na história. Então, o que a gente tem que explicar para essas mães? Primeira coisa, não existe leite fraco. Existem mulheres que produzem em menor quantidade do que outras? Com certeza absoluta, tá? A mulher não é uma máquina programada. Então, cada mulher tem a sua condição fisiológica, tem mulheres que, de fato, produzem leite em pequena quantidade. Mas são casos muito pontuais, sabe? Não é a maioria.
O que acontece na maioria das vezes é isso. A mãe está estressada, começa aquele chororô, a criança menor de 3 meses chora o dia inteiro, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Chora muito. E aí todo mundo começa a falar que aquela criança está com fome, vira um caos, a mulher se sente incompetente, porque não consegue amamentar, entra com a fórmula, na hora que dá a fórmula, obviamente, você deu leite de vaca, demora muito mais para ser digerida, a criança vai ficar saciada. Dormiu, perdeu uma mamada. Perdeu uma mamada, não vai ter sucção, não vai liberar mecanismo de produção nem de descida. E aí a nossa bola de neve só vai perpetuando. Cada vez que você dá uma mamadeira de fórmula, você pulou uma mamada. Criança não sugou, entra no ciclo todo de novo. Entendeu? Entendi, professora. Então, é uma questão muito cultural e da dinâmica da pessoa. É uma questão muito cultural e da dinâmica mesmo da pessoa. Muito, tá? E aí ainda tem aquelas mãezinhas que acham que porque a criança tá o dia inteiro no peito é porque tá com fome o dia todo e aí acha que não produz leite e vira uma grande confusão. A criança fica o dia todo no peito porque o peito, né? Lembra que a gente falou ali na primeira frase? O peito não é só alimento, né? O peito é porque ele quer estar abraçado com a mãe, é porque ele passou 9 meses dentro da barriga da mãe, então ele quer estar no colo da mãe, óbvio, ele não é bobo, né? Ele quer estar ali abraçadinho, quer estar ouvindo o batimento do coração da mãe, que ele ouviu durante 9 meses, e aí quer estar no peito. Só que é extremamente cansativo, gente. Extremamente cansativo você amamentar exclusivamente. E aí vira um tormento, uma confusão ali, que se essa mulher não tiver uma rede de apoio muito legal, termina entrando a fórmula de forma indevida. Existem casos que a gente precisa da fórmula, realmente existem casos que a mulher não produz o suficiente, a criança não ganha peso, a gente tem que complementar, mas não é a maioria, pelo contrário, é um grupo pequeno, tá? Vamos para frente. Isso daqui tem qualquer livro para vocês verem, mas vale a pena a gente falar a termos de comparação, para vocês entenderem um pouquinho a diferença do colostro, que é aquele leite que está ali logo no momento que a criança nasce, depois o leite maduro, e uma comparação com o leite de vaca, para a gente entender por que a gente quer tanto o leite materno e não o leite de vaca. Quando a gente fala de colostro, a gente está falando daquele bebezinho nos primeiros 7 dias de vida. Acabou de nascer. O que a gente tem para um bebê a termo aqui? Um bebê a termo e um bebê pré-termo, por exemplo. O leite do pré-termo, o leite que a mãe produz para um bebê pré-termo, ele é mais calórico, tá vendo? Ele é mais calórico, ele tem mais gordura. Proteína, ele tem mais ou menos a mesma coisa, lactose, ele tem mais ou menos a mesma coisa. Então, por que ele é um leite mais calórico? Por que ele é um leite mais gorduroso? Porque o bebê pré-termo precisa ganhar peso mais do que o bebê que nasceu a termo. Porque um bebê que nasceu a termo, nasceu lá com seus 3 quilos e pouco. O bebê que nasceu pré-termo, nasceu com 2 quilos e um pouquinho, às vezes até menos. Então, é uma criança que precisa engordar mais. E muito sabiamente, né, a natureza, Deus, o que vocês acreditarem, faz com que o leite do bebê pré-termo, o leite que a mãe produz para o bebê pré-termo, seja mais calórico, seja mais gorduroso, para que essa criança consiga ganhar peso com mais velocidade. A mesma coisa quando a gente passa para cá, para o leite mais maduro. Aumentou a quantidade de caloria dos dois, mas ainda assim o do pré-termo continua também sendo mais calórico, continua também tendo mais gordura. Proteína não muda muito, lactose não muda muita coisa. O que a gente tem que... Outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, além da comparação do pré-termo para o bebezinho a termo. Olha como muda a quantidade de gordura e a quantidade de caloria do colostro para o leite maduro. Então, o colostro, ele é um leite pobre em calorias em relação ao leite mais maduro. É um leite pobre em gordura em relação ao leite mais maduro. Isso significa que ele vai ser digerido muito rápido. Então, ele vai dar fome na criança muito rápido. A criança que mamou o colostro agora, daqui 1 hora ele tá com fome de novo. E aí vem lá a avózinha capetinha, minha mãe que não me escute falando, porque vai me matar, mas é isso. Aí vem a avó aqui no ouvido e fala, porra, essa criança mama de 1 em 1 hora, chora de 1 em 1 hora, tá com fome. Tá com a fórmula. Mas não é, porque o leite vai produzindo ao longo do tempo, o organismo da mulher vai se adaptando às necessidades daquela criança. Agora, claro, se ela mamou um leite com densidade calórica baixa, com densidade de gordura baixa, ela vai sentir fome mais cedo, mas isso é absolutamente normal.
não significa que essa mulher não esteja produzindo um leite adequado, tá? E aí, numa comparação aqui com o leite de vaca, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Primeiro, densidade calórica. Se a gente já vai falar no leite maduro, perdão, ele é mais ou menos igual, né? Mas em relação ao colostro, ele tem muito mais calorias. Gordura, mesma coisa, né? Não muda tanto. Mas o que a gente tem que tomar mais cuidado aqui quando a gente fala de leite de vaca? Excesso de proteína. Vejam que um leite de vaca, ele tem mais ou menos 3 gramas de proteína por decilitro de leite. Então, é uma quantidade de proteína muito grande para ser processada pelo rim, principalmente de uma criança pequena. Vejam aqui, olha, nos outros todos, a quantidade de proteína é infinitamente menor do que o que tem no leite de vaca. Prof, proteína não é bom para criança pequena, proteína em excesso é um dos principais problemas de alimentação. Primeiro, causa alergia, né? Uma proteína maior, então você tem mais chances de desenvolver alergia à proteína do leite de vaca do que a proteína normal do leite materno. Depois, sobrecarrega muito o rim e o fígado dessa criança. Então, pode ter lesão renal, pode ter lesão hepática. Além do que, proteína em excesso também é considerado um fator obesogênico em criança. Então, você vai aumentar o ganho de peso de forma excessiva para essas crianças, tá? Então, vejam que a humanidade é, assim, um negócio fora do comum, né? O que o nosso organismo se adapta para atender a necessidade que o organismo de uma mulher se adapta para atender a necessidade dessas crianças. E como dizia um chefe meu na residência, de forma muito perspicaz, o leite da vaca foi feito por bezerro. A gente não é filho da vaca, então a gente não deveria tomar leite de vaca. Se vocês forem olhar aí na natureza, a única espécie que continua tomando leite que não seja da sua mãe depois que desmama é o homem. Vocês não vão ver cavalo tomando leite de vaca. Vocês não vão ver baleia tomando, sei lá, tá? Então, nenhum mamífero que depois que desmama vai tomar leite de outra mãe que não seja a sua. Então, alguma coisa tem, né? Algum motivo tem, porque a natureza é extremamente sábia. Professora, tô com uma dúvida aqui no chat da Marcela. Ela falou assim, ela perguntou sobre a impossibilidade de amamentar com a colocação do silicone, ou se só é causado quando tem a redução da mama. Nenhum dos dois impossibilita totalmente. Marcela, no final da aula tem um slide falando dessas curiosidades de quem pode ou não amamentar, e nesse sentido a gente vai conversar lá. Pode ser lá? Mas pode, já adiantando que nenhum dos dois impossibilita totalmente, tá? Mas a gente vai falar, tem um slide falando só dessas curiosidades. Bom, então, aqui eu botei também uma comparação para vocês do leite de vaca para o leite, do leite materno para o leite de vaca normal para a fórmula infantil. O que a gente tem de diferença aqui, olha? Quando a gente fala em proteína, quantidade adequada, fácil de digestão. Quando a gente pensa no leite de vaca, é aquilo que eu acabei de falar, muita proteína, né? Excesso de proteína, que causa tanto questões alérgicas quanto sobrecarga hepática e renal. E aí, quando a gente vai para a fórmula infantil, que seria o mais adequado, principalmente nos menores de 1 ano, a gente tem uma relação melhor, uma quantidade menor de proteína, né? A proteína, ela tá mais quebrada, digamos assim. Então, a gente consegue uma melhor digestibilidade. Lipídios. A gente precisa de gordura, né? Criança precisa de gordura, principalmente para mielinização do sistema nervoso. Então, a gente pensa ali, quando a gente vai pensar principalmente na adição dos ácidos graxos, né, que são as gorduras que vão fazer de forma principal a mielinização do sistema nervoso, o leite materno tem em quantidade suficiente, até muito acima do que essa criança precisaria. E aí a gente vai olhar para o leite de vaca integral, não temos ácido graxo, não temos DHA e ARA, que são essas gorduras consideradas neuroprotetoras, tá? Então, além disso, ele é deficiente nessa absorção nesse fornecimento
de gorduras neuroprotetoras. Já as fórmulas infantis, elas têm adição de DHA e ARA. Isso é uma das coisas que mais encarece a fórmula infantil em relação ao leite de vaca integral, por exemplo. Minerais, quando a gente olha para o leite de vaca integral, ele tem excesso de sódio, ele tem excesso de cálcio, de outros minerais como um todo, enquanto que o leite materno, né, e as fórmulas infantis se parecem muito aí na composição em relação ao leite materno, tem uma quantidade já ajustada pro que essa criança vai precisar. Quando a gente fala de ferro, ambos têm pouca quantidade, tanto o leite humano quanto o leite de vaca. Mas o leite humano, ele tem um formato do ferro, digamos assim, que proporciona uma absorção muito maior. Então, o que vai ali no leite de vaca integral é muito pouco, né? Na fórmula infantil também não é muito bom assim, mas é adicionado uma quantidade maior de ferro, porque mesmo que a absorção não seja tão boa, mas ele tem um volume maior de ferro adicionado, tá? Então, tudo que a gente fala aqui, não vou ler todos, mas no peito, sempre, no leite materno, no leite do peito, sempre tem a quantidade exata que aquela criança precisa. O leite de vaca, no geral, é muito fora do que seria necessário, e as fórmulas infantis vêm cada vez mais se aproximando do leite materno. Nunca vão substituir, mas graças a Deus, né, temos uma opção segura, no caso das crianças que não podem mamar, de um leite de qualidade já bem legal, bem boa, muito parecida com o leite materno. Sobre as fases do leite. Colostro, que a gente falou logo lá no início, lembra? Ele é um leite mais amarelado, ele não é um leite muito encorpado, é como se fosse uma água amarelada, o colostro. E ele é um leite muito, muito rico em proteínas e imunoglobulinas. Então, pensa que o colostro é uma bomba de imunoglobulina para o bebê. Né? O bebê que pode mamar colostro, ele está ganhando proteção imunológica aí anos-luz na frente de uma criança que não mamou. Depois a gente tem o leite de transição, que começa a ficar mais grosso, mais denso. E aí, a partir do 25º dia, mais ou menos, a gente já tem o leite maduro mesmo, que já é um leite mais gorduroso, já é um leite mais encorpado, digamos assim, já vem para aquela aparência lá do leite branco, né? Que a gente conhece. Outra coisa legal de vocês saberem, a diferença do leite anterior para o leite posterior, que é isso. O leite que está no começo do peito, o leite que está lá para trás no peito, naquela imagem que a gente viu lá de anatomia. Então, o leite que está no início do peito, ele é um leite rico em água. É um leite que serve basicamente para hidratar o bebê. Então, o início da mamada está basicamente hidratando aquela criança. Conforme o leite da frente vai secando e ele vai chegando nas camadas mais posteriores da mama, ele começa a chegar no leite que tem mais gordura. Então, é o leite que vai dar saciedade, é o leite que vai fazer o bebê engordar. Por que a gente tem que saber isso daqui? Porque a criança que só bica um pouquinho o leite, mama 5 minutos e larga, logo vai estar com fome depois. Porque não chegou no leite com gordura. Então, bebeu o leite só com água, dormiu, daqui meia hora vai estar com fome. E aí a gente ouve muitas mães no consultório dizendo, doutora, eu não sei por que essa criança não ganha peso, porque ele mama o dia inteiro. De meia hora ele mama e ele não engorda. A questão é essa, mama só o leite da frente, que tem água, acordou daqui uma hora, tá com fome, mama de novo, mama 5 minutos e dorme, mama 5 minutos e dorme, nunca chega no leite gorduroso. Então, a gente precisa que essa criança se esvazie pelo menos um peito por mamada, idealmente, né? Para que ele chegue sempre no leite gorduroso, fique saciado e ganhe peso de forma adequada. Falando sobre a pega, isso aqui, gente, é essencial para a gente ter uma boa adesão à amamentação. Criança que tem pega errada, machuca o peito da mãe, o peito fica só fissura, essa mãe desenvolve mastite, sente muita dor, não consegue amamentar, a criança não consegue pegar direito, se irrita porque não vem leite na boca, chora, fica brava, larga o leite. Então, criança que não tem uma pega correta é o caminho para o desmame. Isso é uma das coisas que a gente mais tem que prestar atenção. O bebê pequeno tem que mamar na consulta na nossa frente. Por mais que a criança esteja ótima, mas pode estar mamando tudo errado. Então, o ideal é que toda consulta de bebê pequeno mame na nossa frente para a gente ver se tem algum erro e corrigir a pega. Porque isso daqui, assim, se tiver que escolher uma coisa para definir sucesso de amamentação, talvez a pega seja o mais importante.
Então, falando das técnicas de amamentação, lembrando que é sempre livre demanda, oferecer pelo menos um peito de cada vez por mamada, né, esvaziando bem o peito. Se a criança quiser mamar os 2 peitos, não tem problema, mas o ideal é que acabe pelo menos um. Da outra vez, você começa pelo peito que deu por último. A mãe em posição confortável, né, então, de preferência sentada, pode amamentar deitada, não tem problema, mas de preferência sentada, com as costas e os braços apoiados, então numa poltrona legal, com uma almofadazinha embaixo para sustentar o braço. E a pega correta, né? Que é essa imagenzinha que a gente está vendo aqui. Boquinha de peixe, então a criança tem que estar com a boquinha aberta, com o lábio para fora, o lábio invertido. O nariz não deve estar encostando no seio, para que a criança possa respirar, né? Não se sufoque na hora da mamada. Grande parte, a gente fala, por que grande parte? Porque tem mulheres que têm areola muito grande, a criança realmente não vai conseguir abocanhar toda a areola, tá? Mas que pelo menos grande parte da areola esteja na boca, não só o mamilo. O queixozinho encostado no peito, se o queixo está encostado embaixo, o nariz não vai encostar em cima, não tem como, só se a criança for o Pinóquio. Então, é importante que a gente encoste o queixinho embaixo, para o nariz ficar livre em cima. Você vê a bochechinha enchendo, né, fazendo aquele barulhinho da bochechinha quando tá sugando o leite. E a criança viradinha bem de frente para a mãe, barriga com barriga, bem encostadinho para a mãe, para não ter que ficar torcendo o pescoço para mamar, senão essa criança vai cansar. E quais são os benefícios da amamentação? O que tem de tão legal? Por que a gente perturba tanto as mãezinhas no consultório para amamentar? Para o bebê, né? Quais são os principais benefícios da amamentação para a criança? Primeiro, maior contato com a mãe, todo bebê adora estar no colo da mãe, então é um tempo que eles têm, né, de qualidade ali durante a amamentação. Melhora a digestão, lembra que tem menos proteína, é um leite mais fácil de ser digerido, e minimiza as cólicas também, porque é um leite mais fácil de ser digerido. Desenvolve a inteligência, quanto maior o tempo de amamentação, falei isso para vocês também, então, quanto mais anos de amamentação, quanto mais tempo de amamentação, maior tende a ser o QI dessa criança no futuro. Não significa que quem não mamou vai ser burrinho, não é isso. Mas os estudos já mostram a associação que crianças que mamaram por um período maior tendem a ter um QI maior. Reduz o risco de doenças alérgicas, principalmente pela questão da proteína e pela passagem de imunoglobulina materna. Previne contra doenças infecciosas, como a diarreia. Claro, o leite materno ele é um leite estéril, né? Então, ele não vai contaminar, ele não vai estar estragado, como pode acontecer com o leite que a gente prepara, um leite artificial. Reduz o risco de obesidade e sobrepeso. Crianças que mamam, que têm aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, têm menos chances de desenvolver sobrepeso e obesidade em relação a crianças que foram amamentadas com leite de vaca. Outras doenças graves, aqui é assim, estudos aleatórios, mas que mostram, né, que essas crianças têm menos risco de desenvolver algumas doenças. Além de estímulo e fortalecimento da arcada dentária, principalmente porque a criança precisa fazer força para mamar, né? A sucção, ela tem que ser muito mais efetiva na mamada do peito em relação à mamadeira, por exemplo. Então, isso estimula a arcada dentária também a vir na posição certa, dente forte. E para a mãe? Diminui o sangramento no pós-parto, lembra lá dos hormônios, né? Vão atuar na contração, os mesmos hormônios que atuam lá, principalmente a ocitocina, vão atuar na contração uterina no pós-parto, então diminui o risco de sangramento. Acelera a perda de peso, a mulher que amamenta volta ao seu peso diante da gestação com muito mais rapidez. Reduz risco de cânceres ginecológicos, né? Principalmente o câncer de mama, mas câncer de ovário e endométrio. Mulheres que amamentam têm muito menos risco de desenvolver câncer de mama. Previne osteoporose, protege contra doenças cardiovasculares e o infarto, principalmente, tá? Então, são vários benefícios aí para o binômio, tanto para a mãe quanto para o bebê. E quais são as restrições à amamentação? Quem é que não pode amamentar ou ser amamentado? Quem é a mãe que não pode amamentar? 2 condições absolutas aí. HIV e HTLV. Então, mães portadoras de HIV e HTLV não devem amamentar. Contraindicação absoluta.
Medicações incompatíveis com a amamentação durante o uso da medicação. Então, se ela usa alguma medicação que não tem como suspender, aí você vai ter que suspender a amamentação. Herpes simples ativa na mama, só no período que a lesão estiver ativa, não pode. Assim como a varicela, se essa mãe estiver na fase ativa também de contágio da varicela com bolhas ainda, vesículas, não pode amamentar. E tuberculose, se for não tratada até uma semana do início do tratamento. Passou da primeira semana de tratamento adequado, pode amamentar já, sem problema nenhum. E uma curiosidade atual, que as mães que estão com Covid, né, as lactantes com Covid, podem amamentar. O Covid não passa pelo leite materno, o coronavírus não passa pelo leite materno. Então, elas podem amamentar. Só que elas têm que ter muito cuidado com a higiene. Não pode ficar falando em cima da criança, porque vai estar expelindo gotícula. Não pode tossir, tem que estar com o cabelo preso, as mãos muito bem lavadas, a mão higienizada, usando máscara sempre, se possível, touca no cabelo, enfim. E uma opção, né, para não ter esse contato direto ali, rosto com rosto com a criança, seria oferecer o leite ordenhado, né, porque aí ela pode ordenhar e outra pessoa oferecer num copinho, onde for, tá? Mas ele não contraindica, não passa pelo leite materno, pode amamentar sem problema nenhum. Professora, eu estava até com dúvida em relação ao leite ordenhado. Por exemplo, quando a mãe, digamos, acaba a licença, maternidade, e tem que trabalhar, aí tem muitas mães que tiram leite, né, para dar para a criança. Tipo, tem data de validade para esse leite? Como que tem já um slidezinho aqui na frente, a gente vai já falar. Tá? Em relação à criança, algumas doenças que, graças a Deus, são doenças relativamente raras, erros do metabolismo, erros inatos do metabolismo, galactosemia, fenilcetonúria, leucinose. A fenilcetonúria é só se você não tiver possibilidade de monitorar a fenilanina. Não é uma coisa fácil de ficar monitorando, então, no geral, a gente contraindica, tá? E aí vão tomar fórmulas especiais. E a atresia de esôfago, pelo menos até que essa criança faça a cirurgia, até pode, né, com uma sondinha, pode ser um leite ordenhado tomando pela sonda, mas não pode mamar, tá, obviamente, né. Então, vocês veem que são pouquíssimas, né, contraindicações realmente à amamentação, e algumas delas nem são absolutas, tem contraindicações relativas. Aqui, Isabela, falando da ordenha. Essas mães que precisam voltar a trabalhar, ou precisa sair, né? Tá? Mesmo que esteja de licença maternidade, tem que sair, tem que resolver alguma coisa. Vai sair com o marido no final de semana, vai fazer alguma coisa, porque também ninguém vai aguentar ficar exclusivamente ali. O que a gente tem que saber? Primeiro, tem que ter uma higiene legal, né? Cabelo preso, para não cair cabelo no leite na hora que você estiver ordenhando. Um lugar tranquilo. Os potes têm que sempre ser bem esterilizados, então existem recipientes próprios para armazenamento de leite materno que você compra nessas lojas infantis aí, mas são caros, né? Então não é a realidade do SUS, mas se você está falando com paciente particular, essas mães já compram os saquinhos próprios de armazenar leite materno. Mas na nossa realidade de SUS é o pote de café ali, né? O pote de Nescafé, que é aquele pote de vidro com a tampa de plástico. Esterilizar bem, ferver bem, esse pote tem que estar tudo bem limpinho. A mãe pode começar fazendo uma massagem na região da mama para estimular. Essa massagem vai servir mais ou menos como se fosse a sucção ali, né? Para estimular a produção e a descida do leite. E ela vai começar a fazer movimento em C ali, com os dedos apertando. Lembrando que da mesma forma que a criança não pode abocanhar só o mamilo, ela não pode apertar só o mamilo também. Ela tem que fazer ali como se fosse aquele movimento de expressão da mama que vocês aprendem lá na habilidades clínicas, pegando toda a região da mama para vir estimulando os ductos lactíferos a descerem o leite, tá? E aí vai armazenar o leite ali no pote de vidro ou no saco especial, no que for. E pronto, esse leite vai ser guardado. Esse leite pode ficar na geladeira até 12 horas, evitando a porta, né? A gente sabe que a porta é o lugar que mais perde calor, então o ideal não, mas no geral na geladeira até 12 horas. No congelador até 15 dias. E se esse leite tiver passado por um processo de pasteurização nos bancos de leite, por exemplo, até 6 meses congelado sem problema nenhum. Temperatura ambiente é uma coisa muito questionável. No geral, nos livros, vocês vão ver 4 a 6 horas em temperatura ambiente.
mas uma temperatura ambiente de cidade de gente normal, né, gente? Não em Belém do Pará, né? Que aqui a nossa temperatura ambiente não é legal. Então, aqui, no geral, eu recomendo que não fique em temperatura ambiente, tá? Mas se for num clima que não é o nosso, 2 a 4 horas pode ficar em temperatura ambiente. Lembrando que quando for esquentar esse leite tem que ser esquentado em banho-maria. Idealmente, a gente não esquenta no micro-ondas, nem põe no fogo para ferver, tá? Só esquentar em banho-maria. Aí, algumas coisas para a gente perguntar. Mulher que está grávida pode amamentar? Ou seja, ela está grávida e tem um bebê de 1 ano em casa, por exemplo. Ela pode continuar amamentando o bebê? Pode. Pode. Não tem problema nenhum, tá? Isso é uma coisa relativamente nova, assim, né? Antes você contraindicava a amamentação, mas hoje já sabe que não tem problema nenhum, ela pode continuar amamentando sem neura, sem problema nenhum. Isso não vai trazer um leite mais fraco para o segundo filho quando nascer, não vai estimular parto prematuro, a menos que esta mulher já tenha risco de parto prematuro por algum outro motivo. Pode ser que o obstetra contraindique a amamentação. Mas se é uma gravidez de baixo risco, tranquila, pode amamentar sem problema nenhum. Mulheres que fizeram cirurgia plástica nas mamas, tanto redução de mama quanto prótese, o que vocês acham? Eu acho, doutora, a senhora já respondeu, né, lá na frente, mas a minha pergunta, inclusive com relação a isso, é porque eu também sou mãe, e isso eu passei por isso, né, entre um filho e outro, eu tenho 2 filhas, entre uma filha e outra, eu coloquei silicone e fiz a redução, e eu não consegui, enquanto que a primeira mamou por 1 ano e meio, quase, a outra mamou por 3 meses, e ela estava passando fome sem eu perceber. Sim. E eu fiz tratamento, usei vários remédios, inclusive o spray, mas eu não consegui mais ter produção de leite. Eu acho que no caso principalmente se foi, então... Principalmente se foi recente, se a cirurgia tiver sido recente, a gente sabe que ainda está rolando um processo de cicatrização ali, né? E quando você faz redução de mama, vai comprometer muito mais a amamentação do que só a prótese. Porque na redução você secciona muito o ducto lactífero, né? Então, realmente pode atrapalhar. Não é contraindicação absoluta. Você viu que você conseguiu amamentar por 3 meses. Então, tinha leite sendo produzido, tinha leite descendo. Não é que acortou, não vai amamentar, não é isso. Mas, obviamente, dificulta, porque você já mudou ali a anatomia da tua mão. Então, uma anatomia que foi criada para amamentar, ela já teve uma mudança ali, tá? Óbvio, vai dificultar. Tem mulheres realmente que não conseguem. Mas não é contraindicação, entendeu? Não significa que porque você fez uma cirurgia. Tenho várias pacientes com prótese no consultório, várias, e que conseguem amamentar normalmente. Assim como tem mulheres que nunca fizeram nenhuma cirurgia e não conseguem amamentar, tá? Então, dificulta, mas não é impeditivo, certo? Eu acho que foi pelo perfil da cirurgia, até porque elas têm uma diferença de idade de quase 8 anos entre uma e outra. Entendi. Então, não era recente, mas de repente foi por conta da redução mesmo. Quando se fala em redução, se tem uma implicação muito maior do que só a prótese, por causa disso que eu te falei, vai seccionar ducto, então vai atrapalhar muito mais. Mas ainda assim, não é. Tem mulher que consegue, entendeu? Não é absoluto, né? Tá bom, não é absoluto, tá? Obrigada, doutora. E crianças de idade diferente, galera? Tem um de 2 e o outro de 3 meses. Pode amamentar os dois ao mesmo tempo? Quem arrisca aí? Pode. Pode, né? Se pode amamentar a grávida, pode amamentar os dois, um em cada peito, sem medo de ser feliz. Isso depende muito da disponibilidade da mãe. Amamentar um não é fácil, amamentar dois, menos ainda. Mas se essa mulher estiver disposta, for uma coisa tranquila para ela, não tem problema nenhum, tá? A gente sabe que tem aquelas mudanças no leite ali de acordo com a fase, né? Mas isso não vai causar deficiência nutricional para nenhum dos dois, tá? Muito menos o mais velho vai acabar o leite do menor. Não vai acontecer isso. Lembra que peito é fábrica, não é estoque.
E as mães adotivas podem amamentar? O que vocês acham? Acho que sim. Tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. O que eu quero dizer? Ela pode fazer tratamento com medicações para estimular a produção de leite e amamentar. É claro que não vai, né, ela não vai conseguir produzir leite para manter a amamentação exclusiva por 6 meses, tá? A gente tem que ser realista. Mas ela pode produzir leite e conseguir amamentar. E pode usar técnicas tipo técnica da relactação. Põe a criança aqui no peito, enquanto a criança está no peito, prende uma sondinha aqui, ela vai injetando fórmula e a criança vai ter a sensação de estar sendo acolhida numa amamentação, entendeu? Então, pode das duas formas. A mesma coisa de casais homoafetivos, né? Principalmente quando se fala do sexo feminino, casais homoafetivos femininos, sexo feminino. Você pode fazer estímulo com hormônio e essa mulher vir a produzir leite. E aí, quando a gente fala no masculino, mesma coisa. Ele pode fazer como se fosse uma técnica de relactação, que a gente usa com mulheres que estão voltando a amamentar, tiveram que parar por algum motivo, que é essa técnica da sondinha. Tem uma imagem para vocês entenderem, tá? Casais transexuais entra na mesma coisa aí. Se for de gênero feminino, pode amamentar, né, sem nem precisar de estímulo hormonal, mas dependendo do que já foi feito de mudança hormonal aí durante a mudança de sexo, vai depender do que foi feito, mas é possível. E lembrando sempre dessa imagem aqui, que a gente chama de amamentação afetiva. Isso é a relactação. Isso pode ser feito tanto num homossexual, por exemplo, num transexual, quanto numa mãe que, sei lá, precisou passar por uma cirurgia, parou de amamentar e quer voltar a amamentar. O que acontece aqui? Vocês estão vendo que a gente tem uma seringa aqui em cima, que está conectada a uma sonda, e essa sonda está presa aqui, aqui não dá para ver que a criança está na frente. Mas essa sonda está presa aqui no peito da mãe, com um micropórezinho aqui, você põe ali com a pontinha solta. A gente prende o meio da sonda, a ponta por onde vai sair o líquido fica solto. E a gente põe a criança no peito. Essa criança vai sugar o peito, mas na verdade ela está sugando a sonda. E aí você vai empurrando o leite aqui por cima, na seringa. Esse leite vai descendo pela sondinha e vai entrar na boca do bebê enquanto ele está mamando. Então, tanto mães adotivas, casais homoafetivos, transexuais e mulheres lactantes habituais que precisaram parar de amamentar por algum motivo e que querem voltar, a gente pode utilizar essa técnica, sendo só para uma amamentação afetiva ou para uma amamentação de fato. Porque se fosse numa lactante normal, enquanto a criança está sugando o peito, ela está estimulando, mas para ela não se aborrecer e ficar muito braba da vida e largar o peito, a gente está dando um leite artificial aqui para ela não ficar com fome. E aí ela toma o leite por fórmula e, ao mesmo tempo, estimula a produção do leite materno. Essa é uma imagem muito legal que rolou o mundo aí. A gente tem pais de casais heterossexuais que, às vezes, é muito legal, gente. Às vezes a mãe, sei lá, teve uma eclâmpsia na gestação, alguma coisa, precisou ir para UTI no pós-parto, e o pai vai lá e faz isso aí que vocês estão vendo. O pai vai lá na UTI NEL e faz isso daqui. É muito legal, isso, sabe? Isso gera um vínculo também com o pai, né? De proximidade muito grande, a criança se sente acolhida, é muito bacana, a gente já vê isso nas UTIs acontecendo aí de vez em quando. E eu espero que todo esse meu falatório tenha vindo para desconstruir alguns mitos aí que a gente tem acerca da amamentação. Leite fraco não existe, lembra, existem sim mulheres que produzem um pouco menos de leite do que essa criança precisaria, mas todo o leite da mãe é adequado para o seu filho. Amamentar não faz cair a mama, tá? O que acontece é que se essa mulher ganhou muito peso na gestação, distendeu muito a mama, e aí depois perde todo aquele peso, pode ficar uma flacidez da gestação, mas não é o fato de amamentar que vai fazer a mama cair, despencar. Chora muito porque tá com fome, a gente já falou várias vezes, né? O leite vai mudar ao longo do tempo. Então, não chora muito porque tá com fome. Chora muito porque bebês de 3 meses choram o dia... Opa! Bebês de 3 meses choram o dia todo mesmo e faz parte. Como diria minha avó, quem pariu Mateus que embale.
Fórmula vai dormir melhor? Até vai, mas não é porque estava com fome, é porque a fórmula pesa, né? Então, pesa, a criança fica muito mais tempo sem sentir fome, o sangue ali, a circulação se concentra no estômago para ajudar a digerir esse leite, essa criança vai ficar mais sonolenta mesmo, mas isso não é bom. Cólica não é culpa do leite materno. A criança não está tendo cólica porque a mãe comeu chocolate. A criança está tendo cólica porque vai ter cólica. Porque 98% das crianças têm cólica do lactente. Então, não precisa fazer dieta restritiva, tirar tudo da mãe na hora que ela está... Primeiro, lactante precisa comer bem, precisa se alimentar para ter energia para produzir leite. Então, não é culpa do leite a cólica do bebê. Depois dos 6 meses, não tem que tomar mingau, né? A gente chega no consultório para fazer a introdução alimentar e a avó lá de novo pergunta, e aí, doutora, já vai dar mingau? Não vai dar nem agora, nem nunca. Não precisa tomar mingau. Criança que mama por muito tempo fica mimado? Não, né? A gente sabe exatamente o contrário, essas crianças tendem a ter um QI maior. O problema aqui pode ser como essa relação da mãe com a criança. Se é uma criança que mama até 5 anos de idade, por exemplo, e tem uma relação de extrema dependência com a mãe, isso é outra coisa. Mas o problema não é o peito. O problema é que, de repente, a mãe não sabe impor limite para aquela criança. Tá fazendo peito de chupeta? Não tá, gente. Ele é um bebê pequeno, ele não vai te manipular, ele não vai não vai te manipular mesmo, é realmente essa palavra, né? Ele tá ali no teu colo porque tu é a mãe dele e ele quer mamar. Mas ele não tá chupetando o peito de ninguém, né? Ele não tem essa capacidade do mal aí de manipular dessa forma. Precisa dar água porque tá muito calor? Não precisa, né? O leite materno tem quantidade mais do que suficiente de água. Lembra que o leite, principalmente do início da mamada, é um leite praticamente só água, então não precisa de água porque tá calor. Um chazinho faz mal, sim. A gente sabe que essas ervas de chá aí, muitas vezes a gente não sabe nem o que tem no meio, tem risco de contaminação. É uma caloria vazia, é um alimento vazio em calorias, em nutrientes, então enche o estômago do bebê, distende com o líquido do chá, mas não dá nutriente nenhum para essa criança. E por último, a história do meu filho sempre comeu e nunca morreu, né? Porque aquela avó lá que vem falar, a tia, a vizinha, sei lá, e o filho dela sempre tomou mingau, o filho dela sempre tomou leitinho e nunca morreu. E aí a pergunta que a gente responde para essa pessoa é: você vai esperar morrer para mudar? A gente não precisa esperar morrer, né? Dá pra gente fazer antes de morrer, até porque depois que morre, não tem mais o que fazer. Certo? E eu queria finalizar a aula com essa imagem. Ai, prof, mas falou tanto da amamentação e agora vai botar a mãe botando mamadeira? Por quê, gente? Porque a gente tem que pensar que tudo que a gente falou é óbvio que é a melhor opção para o bebê. Mas existem aqueles casos em que não rola. Não rola por causa do que a nossa colega falou, tinha feito uma cirurgia de mama antes e não conseguiu amamentar a segunda filha. Não rola porque essa mãe tem alguma doença que impede. Não rola porque é um bebê que teve atresia de esôfago, teve que fazer GTT, não rolou. Não rola porque essa mãe teve que ir para UTI no pós-parto, não conseguiu criar um vínculo legal, teve depressão no pós-parto e não conseguiu amamentar porque não conseguia carregar o filho no colo. Ou simplesmente porque ela não quer amamentar, porque ela não tem vontade de amamentar, porque ela não gosta de amamentar, não faz parte da vibe dela amamentar. E a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher. Da mesma forma que a gente tem que acolher quem amamenta, que precisa de acolhimento, a gente tem que acolher quem não amamenta também. Então, sem jogar pedra, sem criticar, sem bater de frente com essa mãe, é óbvio que a gente sempre tem que explicar o que é melhor. E também não é porque não amamenta que vai dar qualquer leite, a gente tem que dar um leite adequado. Mas essa mãe tem milhares de outras fórmulas de criar vínculo com essa criança. Ela pode estar tendo um vínculo muito maior dando a mamadeira do que uma mãe que está amamentando e que está puta da vida amamentando, está estressada, está irritada. E a outra lá que está dando a mamadeira está de boa, está feliz, está com o olho no olho, está rindo com a criança, está num vínculo legal. Então, essa imagem é uma imagem muito bacana, né? O amamentar, ele é muito mais do que isso, né? O pai pode criar o vínculo amamentando a criança na mamadeira da mesma forma que a mãe, não tem problema. Uma mamadeira o pai pode dar e criar esse vínculo aqui.
Então, lembrando, a gente tem que acolher todas essas mães, né? Não é fácil, não é uma coisa tranquila, e por isso elas precisam ser acolhidas, ser acolhidas, porque se não forem acolhidas, as chances de desmamar, enfim, de fazer algo que não é legal são muito maiores. Certo? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Estão me vendo aí de novo? Agora sim. Agora sim, voltei. É isso, alguma dúvida? Professora, essa aula foi maravilhosa, mas eu tinha, na verdade, é só um questionamento que surgiu durante um artigo que eu estava lendo. É sobre mulheres que têm piercing ou incisão no mamilo. Elas conseguem aumentar normal? Ou... O piercing pode machucar, tá? Pode machucar a boca da criança e pode machucar a mama também, porque a criança vai ficar sugando ali e pode machucar. Então, o ideal, ela pode ter o piercing dela, mas o ideal é que ela tire, né, o brinco ali, tire a peça na hora de amamentar, porque pode machucar a boca da criança, tá? Tá bom, obrigado, professora. Nada. Mais alguma coisa? Acho que foi, né, Isabela? Professora, aula excelente, maravilhosa. Obrigada. É muito bom poder estar se atualizando, né, com a senhora. Que bom, fico feliz que tenham gostado da aula. Eu vou te passar depois o meu e-mail, Isabela, e aí se alguém quiser, tu pode mandar, não tem problema. E a gente conversa melhor. Isso, prof, por favor. E eu também vou enviar seu certificado por lá, tá bom? Tá bom, então. Meninos, obrigada pelo convite mais uma vez, Isabela, a todos vocês. Espero que tenha sido de uma aula didática, tá? Se tiverem sugestão, alguma coisa, fiquem à vontade para falar.